Na aula passada, nós começamos a estudar um pouquinho sobre dança e nessa aula nós vamos dar continuidade. Mas antes de conhecer alguns ritmos de dança, vocês lembram que a dança é a arte de movimentar o corpo de forma expressiva e que a gente segue alguns movimentos de acordo com os ritmos da dança, né? E para poder ser realizado a dança, nós precisamos da música. E a dança ela é praticada desde o tempo dos pré-históricos, desde a época das cavernas, né? Que eram desenhadas, eram pintadas algumas imagens nas paredes e no teto e foram vistas que algumas dessas imagens representavam movimentos de dança, né? E por isso pode-se dizer que a dança ela é uma expressão cultural e que nos acompanha desde dos seus primórdios, acompanha a humanidade desde os seus primórdios, né? E ela é considerada uma das artes mais completas, porque na dança a gente também envolve outros elementos artísticos. A gente envolve a música, o teatro, a pintura, a escultura, né? E através da dança a gente também pode expressar sentimentos e emoções. A dança ela teve uma forte influência na sociedade com o passar do tempo e ela também serve como uma forma de socialização de culturas, ou seja, nós levamos nossas culturas a outros países, né? Assim como eles também trazem as culturas dele para nós poder conhecer como é a vida deles lá relacionado à dança, né? Aí a gente viu que existem vários tipos de dança. Nós conversamos sobre alguns, entre eles o forró, o funk, o hip hop, o tango, a ciranda, o rap, o rock. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho em outros tipos de dança, que é, por exemplo, o balé clássico. Antes da gente começar a falar sobre o balé clássico, eu vou fazer um questionamento. Só quem dança balé são as meninas? Não, exatamente. O balé pode ser dançado tanto por meninas quanto por meninos, né? E é uma dança que alguns pais desde cedo já matriculam seus filhos nas escolinhas de balé para poder desenvolver essas coreografias desse ritmo, né? E as músicas que são utilizadas nesse ritmo musical são as músicas clássicas e o balé é de origem europeia, foi criado lá na Itália no século XV, já faz um pouquinho de tempo, né, que o balé foi criado. Mas até hoje o balé tem uma grande relevância, né? É um ritmo de dança bastante almejado por muitas pessoas, por muitos pais que querem ver seus filhos dançando balé. No balé, a principal característica deles é a forma que os passos, né, as coreografias que são executadas. Por exemplo, nas coreografias eles utilizam saltos, eles fazem piruetas, cambalhotas e eles fazem pose. Os bailarinos normalmente, quando estão executando coreografia, eles fazem pose, como se fosse tirar fotos, né? E aí, passando-se do balé para o jazz. O jazz é uma dança que surgiu nos Estados Unidos no início do século XX e é uma mistura de músicas clássicas e também os ritmos tradicionais. Ou seja, no jazz não tem um ritmo próprio, um tipo de música própria. É uma junção, né, das músicas clássicas com os ritmos tradicionais. É, o jazz ele pode ser dançado de forma individual ou coletiva com várias pessoas. Não tem estilo de roupa ou de chinelo próprio, né? Pode ser qualquer roupa e qualquer chinelo. Diferente do balé.
No balé, utiliza-se a sapatilha, né, que é feito de meia, que ajuda os bailarinos a ficarem, a se equilibrarem nas suas coreografias, né? Já no jazz, não necessariamente tem uma sandália específica, né? Mas é um tipo de dança que é mais elegante, que as mulheres normalmente usam salto para realizarem os movimentos. É, o jazz não tem coreografias montadas. A gente pode fazer de forma improvisada, ou seja, criar as coreografias no momento em que estiver escutando as músicas. E essas coreografias devem seguir o ritmo da música que está sendo escutada. Do jazz, vamos passar para o sapateado. O sapateado ele é muito parecido com o jazz. Às vezes as pessoas até confundem. Mas o que diferencia o jazz para o sapateado é porque no sapateado é utilizado um estilo de sapato específico, né? Que é esse aqui, preto, que tem uma placa de metal no seu solado. No solado do sapato é colocada uma placa de metal. Essa placa de metal serve para produzir um som, né, parecido com o som que os instrumentos de percussão produzem. É um som mais grave. E esse som ele deve acompanhar o ritmo da dança. Ou seja, o barulho que o sapato faz deve ser igual ao ritmo da música. Eu não posso só chegar e bater o pé. Eu preciso ouvir a música, escutar a música para executar os passos do sapateado de acordo com o ritmo. E esse sapato ele é também bastante utilizado pelos artistas, pelos atores e atrizes, né, do cinema de Hollywood, né? É muito comum de ver eles utilizando esse tipo de sapato. Do sapateado, nós vamos passar para o samba. O samba é um ritmo muito tradicional do Brasil. Inclusive, o Brasil é conhecido pelo o ritmo do samba, né? É cultura do Brasil. Na época de carnaval, o samba é muito utilizado nos desfiles das escolas, né? Das escolas de samba. E o samba sofre influência africanas, ou seja, essas danças têm característica das pessoas que moram lá na África. E os principais instrumentos utilizados para realizar a dança do samba é o pandeiro e o cavaquinho. E as pessoas que realizam o tipo de dança, né, esse estilo de dança, eles são chamados de passistas. Por quê? Eles executam alguns passos, alguns movimentos muito rápido com os pés, né? Precisa ter bastante agilidade. E por isso eles são chamados de passistas. O samba ele pode ser realizado de forma individual, em dupla ou de forma coletiva. A gente vê muito também o samba nas cidades praianas, na beira da praia, né, como é chamado, alguns grupos tocando o samba e as pessoas vão se chegando para poder dançar. Passando do samba, nós vamos para a dança de rua. A dança de rua também é de origem europeia e surgiu a partir de alguns artistas que trabalhavam em casas de shows, né? Faziam shows e esses artistas foram demitidos dos seus trabalhos. E eles começaram a fazer apresentações no meio da rua. E eles perceberam que essas apresentações, né, que eles estavam fazendo, poderia ficar conhecido como um ritmo de dança, né? Que poderia fazer parte da cultura daquele país. E aí, em 1980, né, é estabelecido
uma relação da dança de rua com as artes marciais, ou seja, com as lutas. Algumas lutas fazem alguns movimentos que são parecidos com os movimentos realizados na dança de rua, né? Algumas pessoas até confundem, né? E diz que essas coreografias são golpes das lutas, mas é simplesmente porque faz uma relação, uma ligação entre as duas. Passando de dança de rua, nós vamos para dança de salão. A dança de salão, ela une vários ritmos de música. Assim como o jazz, não tem um estilo próprio. Pode ser dançado diferentes tipos de músicas na dança de salão, como por exemplo, o tango, bolero, o samba, a salsa e vários outros tipos de música. Esse ritmo de dança, ele não pode ser dançado de forma individual ou de forma coletiva, né? Ele normalmente é dançado em dupla, um homem e uma mulher. E ele segue uma rotina de coreografias. As coreografias são montadas de acordo com o ritmo da música que é escolhido para dançar. Para finalizar, chega-se no forró. O forró é um ritmo de dança, é uma dança individual do Brasil, ou seja, aliás, tradicional do Brasil. E sobretudo da região Nordeste, né? Ela é uma dança que é realizada em casal também, mas que com os avanços das músicas já pode ser dançado de forma individual. O nome forró, ele, de acordo com alguns historiadores, né, algumas pessoas, alguns pesquisadores, ele surge que o termo venha da derivação do forró-bodó, né? E aí, o forró-bodó, ele é de origem francesa e pode significar desentoação, né? Ou seja, bailes e etc. Em 1950, começa a se usar o termo oficial, que é o nome forró, porque um ano antes, o cantor e compositor Luiz Gonzaga, que vocês sabem que ele ficou conhecido como o Rei do Baião, ele gravou uma música, né, que se chamava Forró de Mané Vito. Foi produzida, ele compôs juntamente com um outro cantor, que é o Zé Dantas, e essa música, em 1958, ela ficou muito conhecida. Em 1958, cria-se uma outra canção, que é chamada Forró no Escuro, que também fez muito sucesso, né? E apesar da popularidade alcançada com os sucessos desse ícone da música, que é o Luiz Gonzaga, o que realmente fez o estilo o forró se espalhar pelo Brasil foi a migração nordestina para outros estados do país. Ou seja, o forró já existia e era muito conhecido devido às composições de Luiz Gonzaga. Porém, quando os nordestinos passam aí para outros estados, eles carregam consigo a sua cultura, a nossa cultura nordestina. E eles começam a dançar e a apresentar para as pessoas que não são do Nordeste. Aí esse gênero musical se espalha pelo o país afora. O forró ele é dançado em pares, né? Normalmente a posição é de braço fechado, uma pessoa na frente da outra, né? E é utilizado o contato do corpo